Olá, seja muito bem-vindo. O intuito deste vídeo é apresentar o trabalho realizado na disciplina Controle Ótimo e MPC. Meu nome é Henrique e vou falar sobre o controle MPC de um Vante quadrotor em corredores navegáveis. A utilização de veículos aéreos não tripulados, em especial drones quadrotor, tem se consolidado como uma ferramenta versátil e eficiente em diversas aplicações urbanas, dentre elas o monitoramento de tráfego, inspeção de infraestrutura, segurança pública e até mesmo entregas autônomas de pequenas cargas. Neste contexto, a operação segura desses sistemas impõe exigências rigorosas em termos de controle de movimento, planejamento de trajetória e respeito às restrições impostas pelo ambiente, seja pela necessidade de evitar colisões com obstáculos ou pela necessidade do cumprimento de regulações de voo. Para enfrentar essas demandas, torna-se necessário adotar estratégias de controle capazes de lidar tanto com as características complexas do sistema, quanto com restrições que precisam ser consideradas diretamente no projeto. Nesse cenário, o controle preditivo por modelo, ou MPC, tem se destacado como uma abordagem poderosa e flexível, devido à sua capacidade de predição do comportamento futuro do modelo e a possibilidade de incorporar de maneira explícita os limites operacionais do sistema e do ambiente, além de fatores de desempenho que permitem moldar a resposta obtida conforme as necessidades de cada aplicação. O veículo aéreo autônomo utilizado tem configuração coplanar com 4 rotores, no qual a movimentação é possível através do ajuste de velocidades individuais de cada rotor e, consequentemente, das diferenças nas forças de empuxo produzidas. Por exemplo, movimentos longitudinais são obtidos variando-se a velocidade dos rotores frontais e traseiros, enquanto movimentos de guinada são possíveis acelerando os 2 rotores que giram em sentido horário e desacelerando os 2 que giram em sentido anti-horário ou vice-versa. As entradas de controle utilizadas são as velocidades angulares dos rotores, de maneira que o empuxo total aplicado pode ser calculado como somatório das forças de empuxo de cada rotor, que por sua vez é dado em função do quadrado dessa velocidade e uma constante b. Os torques de arfagem e rolamento são calculados em função da diferença de forças e da alavanca em questão, enquanto o torque de guinada é calculado utilizando-se a diferença entre quadrados de velocidades de rotores que giram em sentidos opostos e uma constante de torque Kt. O modelo foi deduzido a partir de equações clássicas da dinâmica de corpos rígidos, expressas no referencial fixo ao corpo, onde a matriz de inércia, a velocidade linear e a velocidade angular são utilizadas para montar as equações matriciais que descrevem o movimento translacional e rotacional do sistema. Após manipulações algébricas, substituições e coincidindo o centro de massa com a origem do referencial do corpo, obtém-se essa versão simplificada do modelo, onde a dinâmica é descentralizada com equações acopladas apenas pelas variáveis do sistema. O vetor de estado é composto pelas 3 coordenadas da posição do referencial do corpo em relação ao inercial, as 3 componentes da velocidade linear, os 3 ângulos de Euler e as 3 componentes da velocidade angular, nessa ordem. Vale lembrar também que este modelo foi discretizado via aproximação de Euler da derivada para ser utilizado na formulação do MPC. O controle preditivo por modelo baseia-se na solução recursiva de um problema de otimização com horizonte de predição finito, e o seu objetivo é determinar uma sequência ótima de ações de controle que minimizam uma função de custo e ao mesmo tempo respeitam as restrições dinâmicas e operacionais do sistema. A cada instante de tempo, apenas a primeira entrada do controle ótimo calculado é aplicada ao sistema, e o estado inicial no instante seguinte é atualizado com uma nova leitura, o que configura a política de Receding Horizon e, de certa forma, fecha a malha do controlador. O custo de etapa utilizado neste trabalho penaliza de forma quadrática e ponderada o erro dos estados em relação a uma referência pontual desejada e também o desvio da ação de controle em relação ao ponto de operação definido. Essa formulação permite guiar o sistema para um ponto de operação desejado, mantendo as demais variáveis próximas dos valores associados ao ponto de equilíbrio e favorecendo um comportamento mais suave e energeticamente eficiente. O custo terminal, também quadrático, penaliza a diferença entre o último estado do horizonte de predição e a referência desejada, e é ponderado pela matriz de Riccati P,
que é obtida como solução do problema LQR associado, em tempo infinito, ao sistema linearizado em torno do ponto de operação equivalente à referência. Essa escolha está alinhada com práticas consolidadas na literatura, pois resulta em propriedades desejáveis como possível estabilidade do sistema em malha fechada e desempenho compatível com o controlador LQR local no entorno da referência. Para representar as regiões navegáveis, são utilizados zonotopos. Um zonotopo é um conjunto convexo e compacto que pode ser descrito como a imagem de um hipercubo através de uma transformação afim, sendo representado através das coordenadas do seu centro e de uma matriz de geradores, cujas colunas definem as direções e amplitudes de expansão do zonotopo. Este tipo de representação permite capturar a geometria de ruas e corredores urbanos, além de ser eficiente computacionalmente e possuir propriedades algébricas interessantes. Neste trabalho, cada trecho navegável do ambiente urbano é modelado como um zonotopo tridimensional retangular, de maneira que o espaço global navegável é constituído de um conjunto de zonotopos disjuntos. Cada zonotopo impõe ao MPC uma restrição de pertencimento dos estados que representam a posição do Vant ao seu interior. Mas para que isso faça sentido, é necessário que apenas uma dessas restrições esteja ativa a cada instante de tempo, uma vez que o Vant só pode estar em um dos corredores navegáveis por vez. Para lidar com essa questão, uma variável binária e variante no tempo é associada a cada zonotopo no problema, de maneira que as restrições são reformuladas sob o método Big M. Desta forma, o otimizador é capaz de ativar e desativar restrições, chaveando os valores desta variável binária conforme a posição atual do Vant. O teste realizado em simulação consiste em um deslocamento tridimensional que totaliza 110 metros no eixo longitudinal, 40 metros no eixo lateral e 20 metros em elevação, o qual deve ser feito inteiramente dentro de 3 regiões navegáveis retangulares livres de obstáculos. As dimensões dessas regiões foram pensadas de forma a emular o espaço aéreo urbano disponível em centros metropolitanos densos, respeitando restrições regulatórias de altura e a presença de edificações elevadas e próximas. O veículo utilizado foi um quadrotor leve e pequeno, com 2 kg de massa e 30 cm de braço, e o problema foi implementado no ambiente MATLAB, utilizando o framework CASAD com a interface Opt para modelagem simbólica e formulação do problema de otimização. Como a dinâmica do Vant é não linear e a formulação do MPC inclui variáveis binárias, o problema de otimização é modelado como uma programação inteira mista não linear e resolvido utilizando-se o solver BONMIN. O tempo de amostragem utilizado foi de 100 milissegundos, adequado à velocidade da dinâmica translacional do Vant, que é o foco do projeto de controle em questão, e pequeno o suficiente para captar variações relevantes no sistema. Já o horizonte de predição escolhido foi de 5 etapas, o que representa 0,5 segundos de antecipação. Essa escolha busca um equilíbrio entre a capacidade preditiva do controlador e a viabilidade computacional imposta pela presença de variáveis inteiras. As figuras apresentam a trajetória seguida pelo Vant sob o controle do MPC. E como podemos observar, ele permanece contido em uma única região viável por vez, com transições suaves e bem definidas entre as zonas, respeitando a estrutura imposta pelo ambiente. Além disso, em determinados trechos, a trajetória aproxima-se das bordas das zonas, aproveitando ao máximo o espaço disponível. As figuras agora mostram a evolução temporal dos estados e entradas do sistema durante a simulação. E podemos verificar que os estados permanecem dentro de limites seguros e com transições suaves, sem oscilações excessivas. As entradas de controle também apresentam um comportamento adequado, respeitando as faixas de operação dos atuadores e permanecendo com pouco desvio em relação ao ponto de operação. Apesar de alguns sinais apresentarem picos aparentes, esse efeito é causado pela escala temporal comprimida da missão. E como pode ser observado na figura do canto inferior direito, estes sinais são sim suaves. Os resultados obtidos demonstram que o controlador MPC proposto foi capaz de guiar o Vant de forma segura e eficiente dentro do espaço aéreo restrito, manipulando o modelo não linear com sucesso e produzindo trajetórias viáveis e realistas. Embora o tempo total da missão, que foi cerca de 16 minutos, possa parecer elevado mesmo para um deslocamento dessa magnitude, trata-se de um desempenho aceitável,
considerando-se o nível de segurança embutido no projeto do controlador. Além disso, esse tempo pode ser ajustado conforme a aplicação por meio de ponderação entre desempenho e consumo no problema de otimização. Por outro lado, ressalta-se que a inclusão de variáveis binárias aumenta significativamente a complexidade computacional do problema, tornando a abordagem dificilmente escalável para ambientes com maior número de zonas ou agentes, o que certamente será palco de estudos futuros. Por fim, conclui-se que a abordagem proposta cumpre bem o seu papel, de maneira que trabalhos futuros terão foco em melhorias, como a exploração de técnicas de relaxação mista e métodos hierárquicos de decomposição com vistas a acelerar a solução do problema. Além disso, o estudo também poderá ser estendido para considerar fatores como distúrbios, replanejamento e múltiplos vantes operando simultaneamente em um espaço compartilhado. Isso era tudo, muito obrigado pela sua atenção.